Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre fermentação. Acredito que seja um tema que não é muito explorado e dificilmente você parou aí para estudar sobre fermentação. A fermentação, ela é importante a gente entender o que pode atrapalhar, o que não atrapalha, para que você consiga consertar a tua receita aí, caso ela dê errado. Você vai entender muitas vezes que não só o fermento, aquele pozinho que a gente está acostumado a comprar no mercado, é o único fator de alteração para o seu bolo solar, para o seu bolo afundar no meio, para o seu bolo não crescer o suficiente, para o seu bolo ficar pesado. Então, muitas vezes a gente acha sempre que é o fermento, botei de mais, botei de menos, e muitas vezes não é, tá? Então, é importante, eu vou falar para vocês hoje quais são os tipos de fermentação que a gente tem e que podem vir aí a trazer resultados diferentes para as suas receitas. É óbvio que cada receita me pede um resultado final diferente. Por exemplo, quando a gente fala de um brownie, nós queremos uma massa densa e úmida. Quando nós falamos de um pão de ló, nós queremos uma massa fofinha, aerada, macia, né? Com bom crescimento. Quando nós falamos de um bolo amanteigado, ele é um pouco mais denso, mas ele é bem úmido e ele tem aquele sabor maravilhoso, mas ele não cresce tanto, não é tão macio, por exemplo, quanto um pão de ló. Então a gente tem que entender que existem diferentes tipos de fermentação para que cada produto tenha o seu resultado. E as fermentações, os 3 tipos de processo de fermentação que nós temos são, o primeiro deles e mais conhecido, classicão, é o fermento químico, a fermentação química, né? Onde nós adicionamos à nossa massa aquele pozinho que a gente compra no mercado, que é um fermento químico. Muitas pessoas também utilizam vinagre com bicarbonato para auxiliar a fermentação. Sim, faz todo sentido, porque o que o fermento químico faz? É a união de um ácido com uma base que juntos, em contato com o líquido, eles vão liberar gás carbônico. E esse gás carbônico, ele vai fazer a sua massa ganhar bolhas, volume, maciez, tá? Então, esse é o primeiro tipo de fermentação, é a fermentação química. O segundo tipo de fermentação é a fermentação física. O que é isso? Quando os próprios ingredientes do bolo, ou do que quer que seja que você esteja fermentando, auxiliam nesse processo. Então, quer dizer, tem produtos, tem ingredientes que naturalmente fazem o seu bolo ficar mais macio e ter ganhar um volume maior de bolhas de ar e de crescimento, e outros que fazem que isso aconteça menos. A gente compara facilmente aí um brownie que leva, por exemplo, chocolate em barra, um produto super denso, super úmido. Obviamente, ele vai ter mais dificuldade de fermentar e crescer do que um bolo que não leva, por exemplo, um chocolate em barra e leva mais ovos, né? Então, nós temos aí ingredientes que auxiliam ou prejudicam a fermentação, o que não necessariamente é negativo. Por exemplo, no brownie nós não queremos uma fermentação evidente. Já num bolo, nós queremos uma fermentação evidente, né? Por último, nós falamos da fermentação mecânica, que é a forma de preparo desse bolo, desse brownie, desse biscoito, desse panetone, desse pão, né? Então, cada produto que a gente quer alcançar, nós temos uma forma, uma metodologia de fazer aquela receita. E faz muita diferença, por isso muitas pessoas falam assim, ah não, poxa, eu tenho a mesma receita e deu totalmente diferente o resultado. Poxa, o meu ficou mais úmido, o meu ficou mais alto, o meu ficou mais pesado, o meu ficou mais fofinho. Isso pode acontecer, às vezes você utilizando o mesmo fermento químico, os mesmos ingredientes, mas alterando a forma de fazer aquela receita. E isso dá-se pela fermentação mecânica. Eu vou dar para vocês, por exemplo, 2 exemplos aqui. Quando a gente faz o método de cremagem, que é bater a manteiga com açúcar no início da receita, isso é, sim, uma forma de acelerar e de facilitar, é um facilitador de fermentação. Então, é uma fermentação mecânica, é um ponto que ajuda muito a fermentação mecânica, assim como, por exemplo, você bater claras em neve, você vai estar aerando muito aquela clara. Se você faz a mesma receita, uma você batendo clara em neve e outra não,
o resultado de fermentação é muito diferente. Então, assim como, por exemplo, se você fizer uma batida dos ovos, ou gema e clara, no início de uma receita, mesmo que não seja só a clara sozinha, e deixar espumar, né? É um método espumoso, então você consegue aí um resultado diferente. Veja aí, às vezes a mesma receita, você alterando a forma de fazer, porque a fermentação, ela ocorre com esses 3 fatores aí, que é o químico, que é o físico e que é o mecânico. Então, eu espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. É muito relevante, é muito importante você entender isso e entender que às vezes o seu bolo afunda, ou o seu bolo não cresce tanto, ou fica mais denso ou menos denso, exatamente por esse tipo de variação que pode ocorrer por esses fatores e esses 3 tipos de fermentação, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se você gosta das coisas que eu posto por aqui, dos vídeos que eu faço para vocês, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que eu postar alguma coisa nova. Ah, e não esquece, por favor, curte esse vídeo, porque ajuda muito a gente a ganhar engajamento e trazer sempre cada vez mais conteúdo para vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.